Bom, agora tem coisa que a gente sempre deixa para a última hora, não é verdade? Renovar a carteira de habilitação, comprar o presente de aniversário de um amigo e também fazer a declaração do imposto de renda. Pois é, mas é preciso estar atento, porque na pressa algo pode sair errado. E no caso do imposto de renda, a dor de cabeça pode ser grande se o contribuinte cair na malha fina, né? Faltando aí 15 dias para o prazo final para fazer a declaração, a gente dá dicas para você não errar de jeito nenhum. Aqui comigo a contadora Karina Dias. Karina, bom dia. Bom dia. Quais são os cuidados, né, para quem ainda não fez a declaração? É importante fazer a declaração com antecedência, não deixar para a última hora. Esse ano, a entrega para a Receita Federal está mais lenta do que em anos anteriores, devido a outras prioridades das pessoas, a própria situação do país. Então, não deixar para a última hora é essencial para que entregue a informação com tranquilidade, para que possa providenciar os documentos que precisam ser analisados para entregar a declaração de forma correta. Então, pelo que você já tem percebido, esse ano as pessoas estão deixando mais para a última hora, se comparado com outros anos? Esse é o padrão que está no Brasil inteiro. Então, a entrega está mais lenta do que em anos anteriores. E aí, o que fazer, né? Quem ainda não declarou, faltam só 15 dias. Isso. O prazo também esse ano é um pouco menor, porque só vai até o dia 29 de abril, meia-noite do dia 29. E é importante... É uma obrigação para todo contribuinte, então não deixar para a última hora é o essencial. Neste momento faltam menos de 15 dias, faltam 15 dias para encerrar esse prazo e é preciso providenciar a documentação necessária, caso não esteja ainda com os informes bancários, ir aos bancos solicitar. Caso não esteja ainda com os comprovantes dos rendimentos que recebeu no ano, tem que providenciar. E caso tenha alguma dúvida, é importante procurar um profissional que possa assessorar. Não ficar só ali tentando cadastrar e não avançar, né, no sistema da Receita Federal e não procurar ajuda, quer dizer, vai chegando o final do prazo e a coisa se complica. A declaração da Receita é cada vez mais amigável, tem a ajuda do sistema e cada vez fica mais didático para o contribuinte fazer. Mas tem situações que tornam a declaração mais complexa, que é venda de bens, ou quando tem mais de uma fonte, ou quando tem muitos dependentes, ou quando tem pensão alimentícia. Nesses casos é importante procurar a assessoria de alguém que possa orientar. Doutora Karina, a gente tem aqui algumas imagens, né, com dicas para quem ainda não fez a declaração. Vou pedir para que o pessoal coloque no ar para a gente a nossa primeira arte. Olha só, declaração do imposto de renda em relação às dicas, né? Documentos fiscais das despesas, né, separar esses documentos, atenção ao preenchimento, informar dados detalhados. Como ter esta atenção ao preenchimento? Por exemplo, uma pessoa que nunca fez a declaração sozinha, já separou estas despesas, mas ainda não conhece bem o sistema da Receita. A principal dica é que não pode errar no preenchimento. O cruzamento da Receita Federal ele é feito de forma eletrônica. Então, se a informação dada pela empregadora, pela fonte pagadora, não cruzar com a informação dada pelo contribuinte, essa declaração vai ficar retida em malha. Então, mesmo que tenha um pequeno erro de digitação, troque apenas um número, ainda assim a declaração ficará em malha, porque a informação não cruzará automaticamente. A gente tem mais informações aí, né? Vamos colocar. Olha lá. CPF dos filhos a partir dos 14 anos, declarar o CPF dos pacientes e clientes profissionais liberais, não deixar para a última hora. Então, primeiro eu queria que você comentasse, contadora, em relação a essa questão do CPF dos filhos a partir dos 14 anos, que me parece que é uma mudança que foi implantada a partir deste ano, não é isso? Isso, essa é uma mudança recente. A Receita Federal, na verdade, vem melhorando a declaração para minimizar os erros e as fraudes. Os cônjuges, pai e mãe, eles têm que declarar os dependentes de forma separada. Ou vai na declaração do pai ou vai na declaração da mãe. E acontece muitas vezes da pessoa, por desconhecimento, informar nos dois. E como os dependentes só precisavam informar CPF a partir dos 16 anos, ficava difícil da Receita Federal fazer essa análise e esse cruzamento. Então, a partir desse ano, ele reduziu para 14 anos a obrigação de ter esse CPF, porque assim a Receita já vai ver de forma eletrônica se está duplicada a informação do dependente. Agora, Karina, uma outra mudança que impactou bastante esse ano, eu acredito, foi essa questão de declarar o CPF dos pacientes, né? No caso, para os profissionais da área médica, psicólogos.
Isso, dentistas, arquitetos, advogados, todos têm que declarar o CPF, caso tenham prestado serviço como pessoa física, o CPF do paciente, do cliente, e essa informação ela vai cruzar com a despesa que aquele paciente ou aquele cliente está informando. Isso também é para minimizar fraude, onde a Receita Federal vai poder cruzar. Se aquela despesa médica informada na declaração está cruzando com o que o médico informou. Se isso não for feito automaticamente, a declaração ficará também retida. Você que já trabalha há alguns anos, né, nesta área, como que você viu, assim, como que você avaliou estas mudanças que foram implantadas este ano no imposto de renda? A maioria das declarações ficam retidas em malha por causa dessa informação das despesas médicas. Então, é comum a pessoa se deduzir de coisas que não são permitidas, por exemplo, cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, e também acabar informando a despesa sem ter o documento em mãos, então acaba informando um valor que não corresponde ao que realmente foi. Então, esse foi mais um artifício e um recurso que a Receita Federal implantou para minimizar a fraude e essa sonegação. Karina, nós temos uma outra arte, né, com informações sobre os erros mais comuns. Vamos ver aí. Erros de digitação ou esquecimento, não organizar documentos durante o ano, informação duplicada dos dependentes. E aí, esses seriam os erros mais comuns? Por quê? O erro de digitação e de esquecimento é o mais comum que existe, porque é comum a pessoa deixar, por exemplo, de declarar que resgatou uma previdência privada. Quando resgata uma previdência privada, gera um rendimento tributável. Esse rendimento é sujeito à tributação de imposto de renda, então tem que ser declarado. Também informa dependentes e esquece de colocar o rendimento do dependente, seja um pai ou um avô que tem rendimento de aposentadoria, ou também erra na digitação e aí o cruzamento eletrônico não consegue ser feito e a declaração acaba retida. A questão de não organizar os documentos durante o ano também pode provocar erros, porque a pessoa não vai ter a informação completa para declarar. E aí, se precisar solicitar, pode haver uma demora também, né, no caso das receitas. E aí, receitas. quanto mais tarde for providenciar essa documentação, pior será para fazer a declaração de forma correta e segura. E essa questão da informação duplicada dos dependentes, como fazer para evitar isso? Os dependentes, eles devem ser declarados apenas na declaração do pai ou da mãe. Então, essa é uma dedução, ou seja, aumenta a restituição do contribuinte. Então, é importante fazer o teste. O pai coloca na declaração dele as despesas de instrução, despesas médicas e os dependentes, a mãe coloca e aí vê qual que dá a maior restituição. O que der maior restituição é o que vai informar os dependentes. E o outro deve retirar essa informação. Uhum. E quando, a partir de que momento, né, Karina, assim, a pessoa deve procurar a orientação de um especialista? É importante procurar o contador, principalmente nos casos em que houve venda de bens, porque existem benefícios na legislação, benefícios fiscais, que isentam o imposto. Então, existem vários benefícios que precisam ser analisados se podem ser aplicados naquela venda. E também quando é sócio de empresas, e aí existem informações específicas que têm que ser enviadas para propiciar o cruzamento da Receita Federal entre a pessoa jurídica e a pessoa física. E também quando tiver muitas fontes pagadoras, porque é preciso ter uma análise, uma assessoria de quem realmente entende para fazer a declaração com a maior eficiência em termos tributários, pagar o imposto que seja necessário e não pagar a mais. E só para a gente concluir, Karina, em relação à questão da educação, eu sei que há algumas diferenças, né, em relação à educação infantil, cursos de idiomas. Só podem ser deduzidos os cursos de educação infantil, fundamental, ensino médio, e também pós-graduação, faculdade. Não podem ser deduzidos os cursos de idioma, os gastos com esportes, os gastos com materiais escolares. Então, de qualquer forma, os valores geralmente pagos com essas despesas escolares são superiores ao limite que a Receita Federal estabelece. Então, Karina Dias, muito obrigada pela entrevista e pelo esclarecimento aqui para os telespectadores do Bom Dia RN. Obrigada.